Esse seminário será apresentado para a disciplina de Biologia do Solo, que está sendo ministrada pela docente professora Patrícia Leite. Os discentes responsáveis para a elaboração desse trabalho são Andrei Borges, Rafael Lopes, Juliana Paula, que sou eu, e Sávia Sereni. Bom, o nosso tema foi nitrogênio, carbono e compactação do solo como fatores limitantes do processo de recuperação de matas ciliares. Os autores desse artigo são Rafael Leandro de Figueiredo Vasconcelos, Daniel Bini, Alessandra Monteiro de Paula, Joyce Bonfim Andrade e Elke Jurandir Bran Nogueira Cardoso. Os objetivos desse artigo foram identificar quais atributos do solo, tanto físico quanto químicos e microbiológicos, mais influenciam o teor de carbono, nitrogênio e fósforo. E umidade da serrapilheira, em áreas de mata ciliar com diferentes idades de recuperação, com intervalo médio entre 20, 10 e 5 anos, em comparação com uma área nativa. Bom, a conversão de áreas florestais em áreas de produção agrícola altera a dinâmica da ciclagem de nutrientes no sistema solo-planta-atmosfera, refletindo diretamente na diminuição da matéria orgânica do solo, que é a famosa MOS. De acordo com esses autores, a conversão de áreas florestais em áreas de cultivo ocasiona perda média de 22% de carbono armazenado na matéria orgânica do solo, com consequências diretas na ciclagem de macronutrientes como o nitrogênio e o fósforo. É na serrapilheira que se encontra a etapa crítica da ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais, segundo Prescott, visto que sua qualidade e diversidade são fundamentais para a manutenção da ciclagem biogeoquímica, em que os micro-organismos têm papel fundamental. A atividade enzimática, como a da desidrogenase e da urease, também está envolvida com a ciclagem de nutrientes com carbono e nitrogênio do solo, sendo sensível ao impacto ambiental. Bom, em florestas tropicais, a qualidade dos compostos de carbono é o fator mais determinante da taxa de decomposição, em relação a diferentes razões de relação carbono-nitrogênio e nitrogênio e fósforo da serrapilheira. Durante o processo de recuperação ambiental, a qualidade da serrapilheira dependerá diretamente de um manejo adequado do solo e das espécies vegetais utilizadas no processo de recuperação. Olá, bom dia, meu nome é Rafael, estou aqui para dar continuidade na apresentação. Vou falar um pouco sobre os materiais que foram utilizados, materiais e métodos, nesse processo de recuperação de mata ciliar. A área de estudo foi uma área nativa de floresta estacional semidecídua, que nada mais é do que uma área com a vegetação que acaba pertencendo ao bioma Mata Atlântica, onde essa área foi comparada com outras 3 áreas com diferentes tempos de recuperação, sendo elas com 5, 10 e 20 anos, que são localizados no estado de São Paulo. O clima da região é um clima CWA, que nada mais é do que um clima com temperado chuvoso, porém é moderadamente quente, que é característica desse clima. Uma precipitação pluvial média entre 1.100 e 1.700 milímetros anuais, com 2 estações bem definidas, sendo ela inverno seco e verão bastante chuvoso, segundo a classificação de Köppen. Já em relação à avaliação dos atributos químicos e físicos desse solo e da serrapilheira, essa área foram coletadas as amostras de solo em janeiro de 2010 na profundidade de 0 a 20 e da serrapilheira também em quadrantes de 25 por 25 centímetros, onde foram meio que selecionados os quadrantes com 10 por 10, dentre os 30 quadrantes que foram demarcados nessa área. Essa floresta é uma floresta nativa com diferentes áreas de recuperação, que aí entra o período lá de 5, 10 e 20 anos de recuperação para serem comparados com o da serrapilheira. Foram analisados a densidade do solo, a macro e micro porosidade e a granulometria, que no caso é areia, silt e argila.
A partir dessas amostras indeformadas que foram coletadas na profundidade de 0 a 5 centímetros, as amostras foram saturadas em bandeja, contendo água até 2/3 do seu volume, de 1 a -6 kPa em mesa de tensão, para quantificar a macroporosidade dessa amostra. Foi determinado pela diferença desse solo saturado submetido à pressão de -6 kPa e a microporosidade pela tensão também em -6 kPa. Em seguida, essas amostras elas foram secadas na estufa a 105 graus Celsius, peneiradas e uma peneira de 4 milímetros, e foi levado para fazer essa análise química, que foram avaliados também o carbono, o nitrogênio, foi avaliado pelo método de combustão. E aqui nessa imagem a gente pode observar mais ou menos onde fica localizado as propriedades, as áreas que foram participadas desse estudo. Aqui é o mapa do estado de São Paulo, e onde a gente dá para observar aqui, onde é essa mata nativa, NT aqui, ó, e as áreas de 5, 10 e 20 anos de recuperação. Além das quantificação dos atributos, tanto físicos quanto químicos, foram feitas também a avaliação microbiológica desse solo, onde as amostras de solo que foram armazenadas em câmara fria em sacos plásticos e em seguida foram analisadas em no máximo uma semana após a sua coleta, onde foram mantidas em uma temperatura ambiente por até 12 horas antes desse ensaio para meio que participar do processo de aclimatização. Já para determinar o carbono de biomassa microbiana, o CBN, e o nitrogênio de biomassa microbiana, NDM, foram através dos métodos de fumigação e extração. Foram observados também a atividade microbiana por determinada pela respiração basal das amostras de 50 gramas de solo, que foram incubadas por 20 dias a 28 graus Celsius. E o CO2 foi quantificado por titulação e foram analisadas as enzimas também, tanto a desidrogenase como a urease. Em seguida, todos esses dados obtidos de resultados de análises físicas, químicas e microbiológicas foram submetidos à análise estatística para a verificação desses resultados, para saber se foram coletados de maneira correta, atendendo a margem de erro. Com isso, todos esses resultados foram submetidos à análise de variância e foram comparados pelo teste de Duncan e a correlação de Pearson, ambos a 5%. As variáveis ambientais foram divididas em 3 grupos para realizar essas análises estatísticas, que foram as físicas, que foram densidade, macro e microporosidade, as químicas foram carbono e nitrogênio do solo, também foi observado o amônio, o nitrato e o fósforo disponível no solo, além da soma de bases. Já o terceiro, que foi a microbiológica, que foi o carbono da biomassa microbiana e o nitrogênio de biomassa microbiana. Também foram observados o carbono e a atividade tanto da desidrogenase como da urease, ambas enzimas que estão atuando nesse solo, nessas áreas, na verdade. E foram utilizados o aplicativo SAS 9.2 de 1999. Olá, me chamo Sávia Serene e dando continuidade à apresentação, vou estar trazendo um pouco para vocês os resultados. Bem, o teor de carbono e de nitrogênio da serrapilheira, eles foram maiores nessa área NT e seguiu para as áreas de recuperações mais novas, a R5, para as mais antigas, na R20. E o teor de fósforo na serrapilheira, ele foi maior nas áreas R5 e na R20, como vocês podem estar observando nos quadros logo abaixo, né? Eu trouxe para vocês essas duas tabelas, que essa tabela trata-se de quê? Da relação, uma do CN da serrapilheira e outra da relação do CP da serrapilheira. Podemos observar aqui, tivemos aqui na relação CN serrapilheira o NT 18,52, o R20 26,80, o R10 23,27 e o R5 29,20. Já na relação CP da serrapilheira,
tivemos como resultados o NT 585, o R20 211, o R10 441 e o R5 265, né? Podemos observar o quê? Desse teor de carbono e nitrogênio, eles foram maiores nas áreas NT, e assim seguindo para as áreas de recuperações mais novas, que foram as áreas da R5, até mesmo as áreas R20, né, que são áreas mais antigas. E em questão ao teor de fósforo na serrapilheira, ele foi maior nas áreas R5 e também nas áreas R20, como vocês podem observar nas tabelinhas abaixo. Bem, né? Agora os resultados e atributos químicos do solo. Atributos do carbono total, o nitrogênio total, que é o N-NO3 e N-NH4. E da serrapilheira, o carbono total, o nitrogênio total e o fósforo. E microbiológicos do solo, CBM, NBM, atividades da urease e também da desidrogenase, e respiração basal do solo na floresta nativa e também das áreas de recuperação. Nesse quadro que eu trouxe, podemos estar observando o que, né? Que as letras iguais, elas estão na mesma linha, elas não se diferenciam entre si. E isso pelo teste de Duncan, que você pode observar aqui na frente, letras iguais na mesma linha, não se diferem entre si pelo teste de Duncan. Bem, o teste de Duncan, né? Nota-se o quê? Que a única área que se assemelha com atributo seria a NT da floresta, né? Da floresta nativa, e também as áreas com 20 anos de recuperação. Isso como um exemplo, né? Se assemelha o quê? Que as letras iguais, elas se repetem com mais frequência, com mais vezes elas vão se repetindo, e isso tem a ver com o quê? Tem a ver por conta da recuperação, tem a ver por conta do manejo, que era há mais de 20 anos que estava ali tentando ser recuperado, esse manejo, tentando recuperar essa área, que ela já está chegando a um equilíbrio e pode chegar também a essa similaridade com o FN. E claro, né, que a floresta nativa, ela possui características do C total e do NT que vão ser o diferencial para os demais. A análise multivariada. Bem, dos 28,1% da variância total, explicada por todas as variáveis ambientais, 10,4% foram explicadas pela interseção entre os grupos das variáveis selecionadas. Os principais grupos que mais explicam a variância foram as variâncias químicas, que são elas a SB e a C do solo, com 5% da variância microbiológica, que é o NBM, com 6,3% a macroporosidade sozinha. Isso explicou apenas sendo 1% do total da variância. Entretanto, essa foi minha apresentação. Agora eu vou estar passando para meus colegas para dar continuidade às apresentações. Olá pessoal, me chamo Andrei Borges, vou dar aqui continuidade na apresentação do artigo, falar um pouquinho sobre a discussão referente à pesquisa do trabalho. Bem, o trabalho nos traz que a baixa concentração de N da serrapilheira encontrada nas áreas de recuperação de 20 e de 10 anos apresentaram um fator limitante relacionado à recuperação ambiental, ou seja, que a maior ciclagem de bioquímica do nitrogênio em ambientes pobres desse nutriente provocou a redução da concentração do nitrogênio na serrapilheira. Bem, isso acontece por quê? Porque a planta em si, ela tira do solo o nitrogênio, utiliza esse nitrogênio para formar lá os aminoácidos, formar as estruturas vegetais e, seguindo o ciclo do nitrogênio, ela vai passar no tempo devolver esse nitrogênio pela queda das folhas ao solo. Porém, quando o solo ele tem pouca quantidade, pouca disponibilidade desse nutriente para a planta, consequentemente ela vai devolver pouco para o solo, e que de fato foi o que aconteceu nessas áreas aí de R20 e R10. E assim, o trabalho ainda nos traz a questão que fala sobre a relação negativa que foi observada da microporosidade e da disponibilidade de carbono e nitrogênio na serrapilheira, ou seja, indicando como um efeito negativo sobre a ciclagem desses nutrientes, e que isso tem influenciado negativamente
o desenvolvimento da microbiota em si dos solos. Isso por quê? Porque solos com maior compactação ou maior presença de microporos acometem maior proteção do material. Por quê? Porque solos relacionados a maior microporosidade retém mais umidade e assim conserva por mais tempo o material orgânico. E consequência disso, alguns autores ainda trazem no trabalho, alguns autores citados nas referências, dizem que quando tem essa maior proteção da matéria orgânica, reduz a disponibilidade desses nutrientes de carbono e nitrogênio no aspecto de mineralização. Por isso que as áreas de R20 e R10 apresentaram maior proteção do material orgânico e, em consequência, diminuiu a disponibilidade desses nutrientes. Por quê? Porque essas áreas de R20 e R10 possuem a maior concentração de microporos em relação às outras áreas. Dando continuidade. A textura e compactação do solo podem ter sido importantes para as concentrações de nitrogênio na forma de nitrato e nitrogênio na forma de amônio, que são as duas formas com que a planta consegue absorver nitrogênio. As áreas desmatadas tendem a ter menor concentração de nitrogênio e carbono em razão da perda por decomposição da matéria orgânica estável e por lixiviação dos nutrientes. Bem, porque assim, o aumento da densidade do solo leva, inconsequentemente, à redução dos macroporos. Em consequência, aumenta os microporos. Bem, a característica da presença de microporosidade no solo não tem a ver apenas com a característica física natural do solo. Porque assim, vimos aí que a compactação leva a um aumento da microporosidade. E assim, ela perde a aeração do solo. A aeração do solo ela é dificultada. Por isso que solos que passam por compactação, eles tendem a desenvolver mais organismos nitrificantes, né? Organismos anaeróbicos, sem presença de oxigênio. Entendeu? Então é por isso que as áreas de compactação ela inviabiliza a disponibilidade de carbono e nitrogênio, porque aumenta a presença de organismos desnitrificantes, entendeu? Então, o que o trabalho ele busca entender é o que esses fatores influenciam na recuperação dessas áreas, das áreas que estão em restauração. Por isso que o trabalho mostra que as áreas de R20, R10 e R5 não houve diferença em relação a NBM, que seria o quê? O nitrogênio da biomassa microbiana, sendo que estes valores eles foram menor do que a área de floresta nativa. Ou seja, a área de R20, R10 e R5 teve não teve diferença em relação ao nitrogênio da biomassa microbiana, enquanto que a área de floresta nativa teve um valor maior referente às três áreas. Isso acontece por quê? Porque a área nativa ela tem um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de fungos, bactérias, a matéria orgânica está mais estável. Isso acontece por quê? Porque a área está ali por muitos e muitos anos construindo a fertilidade do solo, tem organismos benéficos ali que fazem esse processo. Por isso que a área de floresta nativa tem uma maior concentração de carbono, nitrogênio, por isso que esses macronutrientes estão em maior disponibilidade para as plantas. Claro que isso também depende um pouco não só da característica de presença de micro-organismos, porque se a gente analisar, as quatro áreas elas são de solos diferentes, o que também pode influenciar neste processo de recuperação, influência e desenvolvimento bacteriano, entendeu? Então, não é apenas a presença de micro-organismos em si, há características físicas do solo, porque tem solo com maior teor de argila, menor teor de argila, que pode também influenciar nisso, qual foi o processo que foi feito na área, se foi utilizado maquinário, uso contínuo de máquina, a compactação elevada, e todo esse processo inviabiliza a absorção e disponibilidade desses macronutrientes. Conclusão. A quantidade e qualidade do nitrogênio da serrapilheira
refletiram diretamente no aporte de nitrogênio microbiano. Contudo, por quê? Porque o nitrogênio é fundamental para a atividade microbiana no solo. Além disso, algumas enzimas são fundamentais, né, neste processo, e o nitrogênio é fundamental para que as bactérias consigam se desenvolver no solo, porque melhora as condições de respiração, o carbono também, que é fonte de carboidrato para os organismos ali presentes no solo, é importante para manter o processo de decomposição. E assim, o nitrogênio da serrapilheira ele foi o principal nutriente limitante para a recuperação das áreas, principalmente devido à influência da compactação, ou seja, a compactação acarreta uma menor disponibilidade de bactérias, de organismos que atuam diretamente no processo de conversão do nitrogênio atmosférico em nitrogênio disponível para as plantas, ou seja, a área que está passando por recuperação tem que melhorar, não apenas acrescentando matéria orgânica, mas sim levar em consideração as características físicas inerentes daquele solo, porque é fundamental para manter o equilíbrio do ambiente em si e tornar possível essa recuperação da área. Bem, aqui é a referência do artigo e obrigado a todos pela atenção.